Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero desejar a você um ótimo 2025. E olha, nós iremos começar mais um novo trimestre, o trimestre de 2025. E o título da nossa lição desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Então essa lição ela estará falando sobre essas heresias que ao longo da história não morreram. Ao longo das histórias, elas não desapareceram. E aí, cada geração, nós vemos que possui algumas cotas dessas heresias. E essas heresias, como pelagianismo, semipelagianismo, né? Algumas teorias da prosperidade vista de forma deformada, pessoas que tentam tirar a deidade de Jesus Cristo, falam sobre contra a Trindade, contra a salvação. São diversas heresias que nós estaremos aprendendo como combatê-las. E tudo isso usando a palavra de Deus. Então, essa lição ela vai estar nos mostrando como é que nós podemos defender aqui a nossa fé. Como é que nós iremos combater essas heresias? Tudo isso usando a palavra de Deus. Essa primeira lição, a lição de número 1, ela estará com o título desta maneira: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo, que é o texto central da lição, diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever a toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 3. Aqui nós vemos esse texto central que está nos alertando, nos exortando que nós temos que batalhar pela fé. A verdade prática, aquela pela qual nós praticamos no nosso dia a dia, diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Como nós falamos, as heresias elas distorcem os pontos principais da doutrina bíblica, como a negação de Jesus Cristo, que ele se encarnou, a negar a Trindade, negar o próprio Deus, negar o criacionismo, negar a própria Bíblia. Tudo isso são heresias. E também a modificação da palavra de Deus, mudando o sentido dela, colocando novas roupagens ou invenções. Vamos ver que o texto básico da nossa leitura bíblica vai estar baseado em 3 capítulos para que nós venhamos trabalhar, para a gente ver como é que essas ameaças elas estão aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como hoje também. Atos capítulo 20 vai dizer o seguinte: Olhai, pois, para vós e todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Pois eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cansei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O outro texto é 1 Pedro, o capítulo 3, e o versículo 15 e 16, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis firmes preparados para responder com mansidão e temor qualquer um que vos pedir razão da esperança. E o último texto está em 2 Pedro capítulo 2, que diz o seguinte: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza
Falam de vós negócios com a palavra fingida, sobre os quais eu já largo tempo, não estará tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Bom, essas heresias, pelas quais nós iremos estudar, elas são pensamentos e práticas, ao contrário da palavra de Deus. Elas confrontam o cristianismo e elas criam também vários problemas, tanto para a igreja quanto para a família e também para a sociedade. Essas heresias da atualidade, elas são as mesmas das antigamente. O que muda é que elas estão tendo novas roupagens. Elas estão de forma mais perspicaz, mais sorrateira. Então essa lição, ela vai mostrar o referencial doutrinário da nossa fé. E essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a responsabilidade da nossa defesa de fé. Bom, primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Cuidados pastorais. Nós vamos ver que alguns anciões aqui mencionados em Atos capítulo 20, eles foram constituídos ali para poder proteger a igreja, para poder guiar, para poder alimentar os irmãos e as irmãs, para que eles viessem ali estarem sendo cuidados por esses anciões, por esses pastores, presbíteros, que o Espírito Santo constituiu para que ficasse ali nas igrejas. É muito importante esse cuidado, que ele aparece também nos ensinos de Jesus, quando ele diz que em Mateus 7, do 15 até o 20, ele mostra que pelos frutos nós conheceremos esses lobos vorazes. Então a importância do pastor cuidar da sua ovelha, ensinar, é muito importante, porque o cuidado pastoral, ele vai estar sendo uma ferramenta contra esses lobos que ameaçam esse rebanho. O segundo subtópico, quando ele fala depois da minha partida, aqui ele não está falando da sua morte. Aqui ele não está falando, quando eu morrer, eles vão aparecer, não. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando ele saísse lá da igreja, quando ele fosse cumprir ali as suas viagens missionárias, muitos hereges no seio da igreja iriam levantar. E esses hereges, eles é como se fossem lobos cruéis. Então o apóstolo ele usa essa metáfora para poder chamar esses lobos cruéis de falsos pastores, de pessoas que fingem ser cristão apenas para usufruir do bem, da grana, do dinheiro e também aproveitar das pessoas, fazendo ali falsas doutrinas e colocando diversas normas e ensinamentos de homem, doutrinas de homem, para que o povo que está leigo na palavra de Deus por não estudar, seguir então doutrinas de homem. E esses falsos lobos, ou esses falsos pastores, que são os lobos vorazes, eles é um perigo, porque eles fazem um grande desastre no seio da igreja. Por isso que a presença do verdadeiro ensino, ela é suficiente para poder impedir essa manifestação. Quando um falso profeta, um falso pastor chega na igreja e a igreja está bem tratada, a igreja está bem acolhida, bem guiada, esse pastor ele não cresce nesse meio. Por quê? Porque os falsos mestres, quando chegam diante da verdade, eles caem por terra. E além dos pastores que têm que guiar as suas ovelhas, e além desses lobos cruéis inventarem coisas, doutrinas de homem, para poder persuadir alguns irmãos, nós vamos ver que esses falsos mestres, eles têm aqui apenas duas, não elas, mas
vamos falar de duas origens que esses lobos vorazes, eles saem. Primeiro, os lobos vorazes, eles surgem dentro da própria igreja. São aquelas pessoas que muitas vezes criam problemas na igreja. Eles começam a distorcer alguns versículos bíblicos para poder se adequarem a ele mesmo e não ele se adequar à Bíblia. Essas pessoas começam a criar problemas na igreja. E aí começa a fazer motim, começa a fazer invenções bíblicas a ponto de destruir ali ou até mesmo de transtornar uma doutrina bíblica. E nós temos também o segundo, que são homens que irão tentar atrair essas pessoas para poder sair da igreja e formar grupinhos, formar pessoas que os desigrejados, pessoas que dizem que a igreja não precisa mais, são pessoas que formarão discípulos para si, e aí, então, esses lobos vorazes irão usufruir, irão aproveitar ali dessas pessoas leigas, porque não deram ali ouvido ao seu pastor, não receberam o alimento espiritual e ficaram fortes. Por isso, foram então persuadidos por esses falsos mestres. E aí nós vamos ver que muitas vezes eles usam as redes sociais e assim, não tem nenhum pudor. Ele usa as redes sociais para poder falar que a Bíblia tem que ser atualizada. Alguns discordam de profetas bíblicos, fala que isso aqui não é mais, isso aqui não existe. Né? Tem pessoas que falam que não, Jesus não é Deus, Jesus é um anjo. Tem pessoas que falam que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso está na Bíblia, só que eles alegam e criam novas doutrinas com outros livros, escrevem outros livros e com isso usam então essas faces que são contra a palavra de Deus. Então vemos a importância da gente estudar a palavra de Deus. Vemos a importância ali do campo da teologia. Por isso que nós vamos falar agora sobre o segundo tópico, sobre o que é apologética. O que você entende sobre apologética? Apologética, ela é uma defesa lógica e racional da fé. Quando nós falamos de apologética, esse termo apolo significa defesa ou resposta. Quando nós olhamos assim para um grego mais aprofundado, ele vai ver que é como se fosse responder. É como se fosse uma pessoa que estivesse preparado para se defender de uma alegação ou de uma pergunta. E essa apologética, ela é muito importante porque ela ensina que nós temos que usar o nosso intelecto. Nós não podemos adorar a Deus apenas com as nossas emoções, não apenas com as nossas partes físicas, aplaudindo, dançando, pulando, mas também com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio. E por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também agora na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que nós temos que estar preparados para poder explicar para as pessoas que perguntarem ou para esses falsos mestres que tentam desfazer a Bíblia, e nós estivermos preparados para mostrar a verdade para esses falsos mestres, para pessoas leigas que estão com dúvidas. Por isso que a apologética é importante, porque ela vai estar tanto defendendo as acusações formais como as informais. Nós vamos ver que o versículo 16, ele fala do bom testemunho cristão que serve para provar a sua inconsistência diante das acusações dos crentes. Então, quando o crente ele já é uma pessoa honesta, uma pessoa de bom exemplo, só essa sua postura já é um grande exemplo para poder diferenciar do falso pastor, do chamado de lobos vorazes. Nós vamos ver que
A razão da nossa fé, ou seja, a razão do cristão, ele tem que estar baseado na fé cristã, falando então baseado em Cristo. Isso é importante porque o apóstolo Paulo, como nós vamos ver, ele defendeu a fé dele diante ali do Festo, diante de Agripa, naquela audiência. Ele foi bem consistente na sua resposta. A gente vai ver que por que a gente deve aprender sobre apologética? Por que a gente precisa defender a nossa fé? Primeiro, nós temos que defender para a nossa própria defesa. Nós temos que ter essas armaduras para que a gente não venha ser atingido com essas heresias, com essas falsas teologias, com esses falsos ensinos bíblicos distorcidos. E é muito importante também nós não termos apenas para a gente, mas também ajudar as pessoas, ajudar ali o nosso próximo a compreender melhor a fé. Por isso que é importante a apologética, vai nos ensinar a defender a nossa fé. E nós vamos falar então aqui tanto das seitas como também das heresias. Então o que são essas heresias? No começo nós vimos aqui na lição que a heresia, elas são essas crenças e práticas que são contrárias aos pensamentos bíblicos. E nós vamos ver que a verdade do cristianismo, no passado, bem passado, ele era considerado como seita, mas eles não conheciam a verdade do Evangelho. Quando essas pessoas conheceram Cristo de verdade, então elas viram que o cristianismo não é uma seita. Elas viram que o Evangelho, ele não era algo restrito, mas era para todos. E a gente entendeu que a palavra seita, ela quer dizer algo heterodoxo. É como se é algo que está ali misturado. É algo que mistura sentidos, argumentos, filosofias, são tudo misturadas e elas também formam ali um grupo, como se só elas fossem certas. Existem vários grupos hoje que dizem que só eles que são certos e mais ninguém é. Esses são seitas, né? Mesmo que essa palavra seita hoje, elas são um pouco pejorativas, né? Mas nós podemos chamar de heterodoxo, ou, como nós vimos aqui, são religiões que misturam ali filosofia, trazem pensamentos humanos e mesclam ali e criam então uma religião e alegam ela ser a certa. Isso é também seita. Nós vamos ver que diversas heresias, elas apresentam algum erro doutrinário, como nós vamos ver hoje, a Trindade, por exemplo. Tem pessoas que negam contra a Trindade. E a Bíblia é bem clara concernente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Concernente à eternidade dos três. Concernente ao poder dos três, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade dos três, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Nós vamos ver também que esses hereges e essas seitas, eles alegam que Cristo não é Deus. Eles dizem que Cristo, ele não encarnou. Alguns dizem que Cristo não teve esse corpo. Alguns alegam que Jesus é um mito. Então são grandes seitas que vão distorcer esses principais pontos. E vai dizer também a respeito da natureza. Eles vão dizer que a natureza veio de algo seletivo ou de algo que não foi criado por Deus, foi algo do acaso. Vai também falar sobre a salvação. Essas seitas, heresias, muitas vezes vão dizer que para ser salvo tem que fazer obra, tem que fazer alguma coisa. E isso vai desfazer a cruz de Cristo. Vamos ver também que essas heresias, elas falam contra a origem do ser humano e também do seu destino. Falam também, distorcem de anjos, querem adorar anjos, né?
querem colocar anjos como se fossem deuses. E também falam contra a igreja e contra a palavra de Deus. Então são várias heresias que vão combater contra esses pontos principais. Então essa lição que nós vimos de um aspecto bem geral. O que é heresia? Quem são essas pessoas que trazem essas heresias? E quais são os pontos principais que essas heresias querem atacar? Essa lição que nós vimos aqui, ela mostra que a nossa luta não acabou. Então existe uma luta acirrada que eu e você não podemos perder de maneira nenhuma. Por isso que nós estamos aqui para poder mostrar a verdade. Hoje nós vimos de uma forma muito panorâmica, mas no decorrer da lição nós iremos entender durante esse trimestre e nós estaremos abordando a respeito da Trindade. Vamos falar sobre Jesus, vamos falar também sobre essa natureza do pecado, sobre a igreja e também das escrituras sagradas, combatendo contra essas heresias. Eu espero você na próxima lição. Na próxima lição, nós estaremos falando de um assunto muito importante, que é o tema Somos Cristãos. Eu aguardo você para que juntos possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos juntos, começando mais uma caminhada trimestral nesta linda e oportunidade de estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.